Estima-se que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos sejam desperdiçados por ano, segundo o relatório da FAO, o braço da ONU para a Alimentação e Agricultura. Pior, Adriana, de acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, todos os dias nós brasileiros jogamos 40 mil toneladas de comida no lixo. A quantidade seria suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas. Para falar mais sobre o assunto, a gente tem o prazer de receber a coordenadora da ONG, a coordenadora de nutrição da ONG Banco de Alimentos, a Camila Knaip, que está conosco. Camila, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um prazer tê-la conosco. Em síntese, se não houvesse desperdício, a gente pode tentar imaginar que a gente teria um mundo sem fome? Infelizmente, a conta não é tão exata. Se não houvesse desperdício, a gente teria milhões de benefícios, entre eles uma melhor disponibilidade de alimentos para poder ser distribuído. Mas a fome ela passa por diversas questões políticas, econômicas, que não necessariamente estão ligadas diretamente ao desperdício de alimentos. Mas ele seria, sim, uma das soluções para diminuir a fome. Agora, Camila, em qual processo perde-se mais alimentos? Na produção, distribuição ou no consumo? Existem dados de uma pesquisa da Embrapa que mostra que a maior perda, cerca de 50%, é na distribuição e transporte desses alimentos, né? A gente não precisa ir muito longe para ver. Aqui no Ceasa, por exemplo, em São Paulo, a gente vê os caminhões abertos que estão distribuindo hortifrutis, que passam por chuva, buraco, e esses alimentos eles acabam estragando nesse processo antes de chegar mesmo no varejo ou no consumidor final. Ou seja, há algum país no mundo, do ponto de vista de políticas públicas, para conter o desperdício, no qual o Brasil deveria se inspirar? Existem diversas iniciativas pelo mundo. Normalmente as iniciativas mais fortes estão na Europa, por serem países mais antigos e que já passaram por diversas crises, como guerras, etc. Existem trabalhos para se inspirar na Itália, que tem uma rede de bancos de alimentos muito grande. A Inglaterra também tem um trabalho muito forte com relação a isso. Até mesmo o Canadá também tem um trabalho muito forte. Mas quem nos acompanha, né, Adriana, e vê você falando, Camila, fica com a impressão de que o brasileiro tem a cultura do desperdício. É isso, nós somos dispendiosos. O que contribui para isso? Infelizmente, temos sim a cultura do desperdício. É um país muito grande, com diversos recursos naturais, que existe uma cultura de que isso nunca vai acabar. Então, acabamos usando muito mais do que necessita. Isso em diversas esferas, né? Infelizmente, a gente está vendo agora a questão da água, que essa abundância ela não é tão real. E na questão dos alimentos é a mesma coisa. A agricultura no país ela é muito forte e a produção é muito alta. Porém, o desperdício ele continua existindo em todas as etapas da cadeia e principalmente no consumidor final, que tem aquela consciência de quanto mais, melhor. E não é bem assim. E água e energia, né, Camila, também, Exato. que a gente está vendo acontecer. Exato. A produção de alimentos ela inclui diversos desperdícios, né? A gente está falando no final, jogar o alimento fora. Mas para ele ser produzido, ele tem aí desperdício de água, de energia, de mão de obra, a poluição toda que é gerada para essa produção. Então, jogar um alimento fora não é simplesmente jogar um alimento fora, é jogar tudo isso que foi utilizado. Né? Se a gente for ver, uma única banana, para ela ser produzida, ela leva em média 60 litros de água. Então, jogar essa banana fora é jogar 60 litros de água, que daria para tomar um banho. Agora, o que fazer para acabar com essa cultura? Então, existem diversas formas de fazer isso, né? A ONG Banco de Alimentos trabalha já há 15 anos com essa cultura de não desperdício, de aproveitar melhor o alimento. Então, utilizar casca, folha, talo, semente, porque além de jogar o alimento inteiro no lixo, as pessoas têm uma cultura de que casca, folhas, talos e sementes, as partes não convencionais, elas não são comestíveis, elas já devem ir direto para o lixo. Isso não é verdade. Elas concentram nutrientes muito importantes ali para serem consumidos e também diminuiria o volume de lixo que ele é maléfico para o meio ambiente, porque o lixo orgânico, 58% do nosso lixo é orgânico. E o lixo orgânico é o lixo que mais polui, que produz o chorume. Então, o ideal é que as pessoas controlem melhor a compra, né, no dia a dia, para que não tenha alimento sobrando e que preparem melhor as alimentações pensando em incluir o aproveitamento integral. Então, mas aí eu vou voltar para a questão da cultura latina do brasileiro, do nosso próprio processo colonialista, dos nossos laços fortes com Portugal. Aquela coisa, Camila, se a gente recebe você num jantar, tudo mais, se a gente faz a comida certa, soa com uma tremenda falta de educação. É da nossa cultura? Qual é o limite para isso?
É uma cultura errada que precisa mudar. Acho que se começar, a gente consegue mudar isso, né? Acho que as pessoas precisam se conscientizar em várias questões. E uma delas é na alimentação. Não é a fartura que indica que aquela comida é boa ou saudável, né? Então, a produção ela tem que ser adequada às pessoas que vão comer. Eu fiquei muito curioso, para a gente finalizar, sobre um dado que você deu aqui, que eu acho que ninguém aqui na TV Câmara tinha ouvido falar. Para que uma banana seja produzida, são 60 litros de água. Exato. Existe um instituto que chama Pegada Hídrica, que faz esse cálculo de consumo de água para a produção de alimentos. Então, 1 quilo de banana, em média, 500 litros de água para ser produzido. E a gente, considerando que a banana tem 120 gramas, são 60 litros por banana, né? Isso só um exemplo de um alimento, mas a carne, por exemplo, utiliza muito mais água. Se eu não me engano, são 17 mil litros para 1 quilo de carne para produzir. Camila, para finalizar, quem é produtor pode fazer doação para a ONG? Sim, a gente recebe doações de produtores rurais, de empresas, de indústrias e de pessoas físicas também. Podem fazer doações de alimentos e podem fazer doações financeiras. E como que entra em contato com a ONG? Pode entrar no nosso site, que é www.bancodealimentos.org.br, ou através do telefone, que é DDD 11 3674 0080. Obrigado a Camila Knaip, nutricionista, coordenadora de nutrição da Banco de Alimentos. A gente está à disposição aqui na Câmara. Bacana o trabalho de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado pela atenção. Vamos